Ok, pessoal, vamos então agora para a terceira e última parte do módulo 3 do curso CCNA Intro. Nós começamos a falar aí de acesso aos dados, na verdade, acesso à rede de dados, né? Quando a transmissão dos dados na rede é feita, a placa de rede precisa codificar zeros e uns e enviar para o meio físico. Tá? Então, na verdade, isso é uma tarefa que ocorre na camada de acesso, na camada 2 do modelo OSI. Na camada 2 do modelo OSI, os zeros e uns, os bits que são transmitidos, eles são agrupados em quadros, e esses quadros, entre outras informações que eles possuem, eles têm lá o endereço de origem e destino da placa de rede, que é utilizada aí para fazer a transmissão de uma placa de rede para outra. Dentro da estrutura de dados que vai ser transmitida, na camada superior, eu tenho lá o cabeçalho de rede, onde eu tenho os endereços de origem e destino, os endereços IP de origem e de destino. Então, como nós estamos vendo aí embaixo, né, nós temos camada física, transmissão binária, camada de enlace, eu tenho lá MAC address de origem e destino, camada de rede, eu tenho lá IPs de origem e destino, na camada de transporte, eu tenho lá as portas TCP e UDP, que identificam os diferentes serviços que estão sendo transmitidos aí, e nas camadas superiores nós temos informações dos serviços que estão sendo usados, por exemplo, HTTP, FTP, DNS, cada serviço tem uma mensageria própria. Uma coisa importante para se lembrar, e isso é cobrado no exame de certificação lá do CCNA, é com relação aos endereços físicos e lógicos e a diferença entre esses endereços, tá? Os endereços de camada 3, os endereços IPs, eles permanecem os mesmos da origem para o destino. Então, por exemplo, aqui eu tenho o PC1, ele tem o endereço 192.168.1.110, e eu estou enviando dados, né? Na verdade, a origem vai acessar um servidor como destino final, tem o endereço 172.16.199. O que é importante de ter em mente aqui, tá? Endereços IPs são os mesmos fim a fim, mas os endereços MAC, os endereços de placa de rede, eles mudam a cada salto. Por exemplo, nesse cenário que está sendo apresentado, eu vou ter 3 mudanças de MAC address no decorrer da transmissão, tá? No primeiro salto, eu tenho a placa de rede do PC1, que vai enviar dados para a interface do roteador, que não deixa de ser uma placa de rede, né? Então, o MAC address de origem é o MAC address da placa do PC, o MAC de destino é da porta do roteador, que serve como gateway para a rede local do PC1. Depois, o roteador 1 vai enviar os dados para o roteador 2. E aí, os endereços MAC mudam novamente. Eu vou ter o MAC address da interface do R1 com origem, e o destino é o MAC address da interface do roteador 2, que está diretamente conectado ao roteador 1. Finalmente, para o roteador 2 fazer a entrega final para o web server, o endereço da placa de rede de origem é a interface do próprio R2, que tem um pé na rede local 172.16.1, e o MAC de destino, agora sim, é o endereço da placa de rede do servidor. Então, endereços MAC mudam a cada salto, endereços IP permanecem o mesmo fim a fim. Isso vale aí tanto para os endereços IPv4 quanto endereços IPv6, tá? Eles são os mesmos fim a fim. A diferença é que o endereço V4 tem apenas 32 bits, é um endereço bem menor, e o endereço IPv6 ele é composto aí de 128 bits, né? 8 blocos de 16 bits.
mas as portas do roteador, cada porta está num segmento de rede distinto, diferente, e são os routers aí que vão fazer a comunicação entre essas diferentes redes, sendo V4 ou V6. Então, novamente aqui, né, é ilustrado a comunicação que havíamos comentado anteriormente aí. Se a comunicação é de um PC para outro dentro da mesma LAN, ou seja, se os equipamentos estão separados apenas pelo switch, o switch vai fazer a entrega dos dados baseado no MAC. Ele não precisa do endereço IP, né? O switch ele pode encaminhar direto a comunicação porta a porta, né? Do MAC A para o MAC C, no exemplo que ele está mostrando ali para nós. Quando a comunicação ela vai se destinar aí para uma máquina externa, obrigatoriamente eu vou ter que rotear, os roteadores vão estar usando os endereços de camada 3 para que a comunicação possa ocorrer, tá? Aí eu vou precisar realmente dos endereços de camada 3, seja V4, seja V6, para que a comunicação seja feita. Por que que na rede local não é necessário o roteador? Você pode olhar aqui que tanto o PC1 quanto o servidor FTP do exemplo tem o mesmo prefixo. Eles começam com 92.168.1. Estão na mesma rede. Como o roteador só faz o elo de comunicação com elementos em redes diferentes, então na mesma rede eu não preciso do router, o próprio switch consegue fazer o meio de campo, a comunicação entre eles aí. Quando os endereços estão em equipamentos distintos, eu já não consigo em equipamentos em redes distintas, né? Eu preciso que o roteador faça o meio de campo para que a comunicação seja feita. Uma analogia que eu acho importante, eu acho que ajuda a entender as diferenças entre os endereços físicos e lógicos. Eu sempre digo que o MAC address é como se fosse um CPF. Ele é o mesmo e acompanha a placa de rede o tempo todo, não importa para que rede a máquina vá. Endereços IP são como se fosse um endereço, um CEP, né? Eles estão condicionados à localização física, em que rede a máquina se encontra. Se a máquina muda de rede, ela vai mudar de endereço lógico, mas o endereço físico continua o mesmo sempre, a não ser que eu troque a placa de rede, né? Ou então mascare o endereço MAC via software. Então, quando a rede não está na máquina, na mesma LAN, quando o destino, né, não está na mesma LAN da origem, é necessário fazer o roteamento, né? Nesse caso aqui, o PC1 ele faz um grito ARP procurando qual que é o MAC address da interface do roteador que serve como gateway. Aí, ao encaminhamento de roteador para roteador, os endereços físicos são alterados a cada salto. No último salto, o roteador 2 vai fazer um novo grito ARP, querendo saber qual é o MAC address do web server do qual ele vai fazer a entrega dos dados. Ok? Então, isso é como, como os endereços são afetados, né? Novamente, como eu havia comentado com vocês, endereços IP permanecem os mesmos fim a fim, endereços MAC mudam a cada salto. É isso que ocorre nas camadas 2 e 3, as diferenças aí entre as camadas 2 e 3 em termos de endereçamento. Aqui vocês veem, por exemplo, que o PC está com 92.168.1 como prefixo, o servidor como 72.16. É necessário que o roteador faça o meio de campo para que a entrega possa ser realizada aí. Toda vez que eu vou entregar dados para um elemento fora da minha rede, eu procuro o gateway, né? Gateway, como o próprio nome diz, né? Gate, portal, portão, way, caminho, né? Então é a porta que está no caminho para a entrada e a saída
da rede. Eu só consigo entrar numa rede local ou sair dela por um gateway. Tá? Ele que me dá o caminho para outras redes. E geralmente o gateway é a porta, uma das interfaces do roteador aí, que me permite ir para fora do meu mundo local, fora da minha rede local. Aqui novamente a questão, né? O endereçamento local, o MAC address ele já vem gravado na EPROM da placa, né? Teoricamente, eu não vou ter dois hosts aí, dois equipamentos com o mesmo MAC. O MAC foi criado para ser único, né? E, na verdade, o ideal é que ele tem que ser único, pelo menos localmente, dentro da minha LAN. Porque mesmo que ele não seja o único em outra LAN, em outra rede local, o encaminhamento de rede para rede, como já vimos antes, é via endereçamento IPv4, né? Então, os MACs obrigatoriamente devem ser únicos apenas dentro da minha LAN, para evitar aí que o switch tenha ambiguidade, duplicidade para conseguir fazer a entrega dos endereços. Entrega dos quadros através dos endereços, né? Novamente a questão ali, a origem manda os dados quadro, o roteador vai receber, o roteador é o primeiro salto, recebe esses quadros. O que o router vai fazer? Mudar os endereços MAC de origem e destino, preparar o pacote para o próximo salto, né? Para que o do R1 salte para o R2. O R2 também vai receber, mudar os endereços MAC de origem e destino, preparar o pacote para que ele siga a viagem. Nota que ele frisa bastante, ó, o que está em lilás aqui é o endereço IP, que a origem é 1.110 para 172.16.199, só que ó, a cada salto os endereços MAC mudam, porque a origem e destino em camada 2 é apenas o segmento onde os elementos estão conversando. Até que finalmente a última entrega seja feita, né? E o roteador que fará a entrega dos dados para o web server descubra ali qual que é o MAC address do servidor e possa entregar. Qual que é o MAC address da placa de rede, da NIC do servidor, para que ele possa finalizar a entrega. Os endereços sempre vão ser aí destination e source, né? Porque, na verdade, basta que eu já leia o endereço de destino e eu posso fazer o encaminhamento, né? Já posso começar a jogar o quadro para fora para chegar até o destino. Nós vamos ter uma atividade prática aí proposta no material do Net Academy, né? Que é a instalação do Wireshark. O Wireshark é uma ferramenta, né? É um sniffer, né? Um farejador de pacotes. É uma ferramenta que permite capturar os pacotes que estão sendo transmitidos e analisar a estrutura, o formato deles. Com o Wireshark é possível visualizar quais são os quadros, quais são os endereços de camada 2, de camada 3, portas TCP e UDP e informações gerais do payload. Eu consigo capturar o quadro que está no meio do caminho e analisar toda a estrutura do mesmo. Então, nós temos ali um laboratório do Packet Tracer com partes 1 e 2, né, onde eu tenho ali análise dos dados locais e remotos. Como nós vimos ali que a comunicação é diferente dentro da LAN, eu tenho o mesmo prefixo, né, os hosts estão na mesma rede, não é preciso fazer roteamento, né, o switching faz a entrega direta. Já quando os dados estão numa rede remota, o roteador vai ter que entrar em ação aí e os endereços MAC vão mudar a cada salto. Então, a ideia é que o laboratório no Packet Tracer ali consiga elucidar isso, né? Demonstrar o uso, a captura dos dados.
Estamos chegando aí no final de mais um módulo, né? Assim como nos demais, no final do módulo 3, há uma prova, uma prova intermediária com todos os conceitos que foram abordados até aqui, para que vocês tenham uma noção de como foi o aprendizado de vocês, o aproveitamento. Também tem uma série de quizzes, exercícios adicionais ali, que, além da prova intermediária, onde vocês podem estar treinando esses conceitos. Neste módulo, nós aprendemos aí sobre protocolos de redes, né? O que é um protocolo, que é um conjunto de regras que permitem aí que máquinas diferentes consigam se comunicar, fazer a troca de dados. Vimos aí as funções de um protocolo de rede, que existem inúmeros protocolos que geralmente estão agrupados em pilhas, né, os stacks que foram descritos aí, sendo que os dois modelos mais comuns são o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Também falamos que existem uma série de empresas, de entidades que cuidam de padronizações na internet para garantir a interoperabilidade e fazer com que equipamentos muito diferentes entre si consigam se comunicar de diferentes fabricantes. Falamos, então, com mais detalhes aí da questão do modelo OSI e do TCP/IP. Explicamos aí as 7 camadas do modelo OSI, as 4 camadas do TCP/IP. Na verdade, tudo que ocorre dentro do modelo OSI também ocorre no TCP/IP. O TCP/IP resume as 7 camadas em apenas 4. Falamos do encapsulamento, né, de como os dados são quebrados em partes menores para que a transmissão possa ocorrer. Então, dados são quebrados em segmentos, que são fragmentados em quadros, que são fragmentados em bit, e finalmente esses bits seguem viagem pelo meio físico da rede. O destino recebe os bits, remonta os quadros, remonta os pacotes, remonta os segmentos e finalmente remonta toda a informação que saiu lá da máquina de origem. Por último, falamos aí do acesso a dados, falamos como que os dados são transmitidos e as diferenças entre camada 2 e camada 3, onde na camada 2 os endereços MAC de destino e origem mudam a cada salto, mas o endereçamento IP permanece o mesmo fim a fim. Os IPs de origem e destino não mudam. E por hoje é só, pessoal. Grande abraço a todos. Até a próxima.